Senhoras e senhores, vamos lá, vamos para mais um tema dentro da ótica. Hoje vamos falar sobre a refração da luz. Então, o que vem a ser, onde eu a visualizo, quais são os fenômenos associados a ela, esse é o nosso objetivo de hoje. E moçada, sem dúvida nenhuma, a refração da luz é um dos fenômenos ópticos mais vistos por nós. Afinal de contas, muitas e muitas situações ocorrem graças a esse fenômeno. Você já deve ter presenciado refração, por exemplo, em uma piscina. Você já deve ter visto refrações quando a luz passa através de um vidro, gerando um padrão de arco-íris. Aliás, o próprio arco-íris vem a ser aí um fenômeno aí consequente de uma refração, certo? Nós temos refração quando a luz passa através das lentes, através de um óculos, por exemplo, ou da lente da câmera que está aí filmando vocês. Então a refração da luz é um dos fenômenos mais comuns do nosso dia a dia. Do nascer ao pôr do sol, a refração ela vai estar aí presente em muitas situações. Então, senhoras e senhores, vamos lá, vamos ver o que é a refração e como a ótica geométrica trata esse tema. Então, bora, povo! Então vamos lá, vamos definir o que é de fato a refração. Então, galera, refração da luz é o ato da luz mudar de velocidade após mudar de meio de propagação. Ou seja, eu tenho uma situação conhecida por nós como sendo uma situação de dióptros, ou seja, dois meios ópticos aonde a luz pode se propagar, certo? Então a luz se propaga no ar, um meio transparente, e pode se propagar na água, um outro meio considerado transparente aqui por nós. Ao se propagar no ar, a luz ela tem aí um valor de velocidade muito alto, certo? Ok? Pois digamos que no ar a dificuldade que ela encontra para passar e interagir com as moléculas é muito pequena, afinal de contas, no gás as moléculas estão espaçadas. Mas a partir do momento em que ela entra na água, onde as moléculas de certa maneira estão mais juntinhas, ela passa a interagir mais com essas moléculas. E assim ela sofre uma redução de velocidade nesse caso. Então aqui eu tenho uma velocidade 1, aqui eu tenho uma velocidade 2. Eu digo para vocês que a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. Então concretizou-se aqui uma refração, certo? A luz ela muda de velocidade ao trocar de meio material. Além de mudança de velocidade, também vai ocorrer a mudança no comprimento de onda dessa luz, ok? Que é uma das características que utilizamos para analisar o espectro eletromagnético dela. Mas a frequência luminosa não se altera, ou seja, a cor não muda. Então, por exemplo, se isso aqui viesse a ser um laser vermelho, ele continuaria sendo um laser vermelho, ok? Então há uma mudança de velocidade, há uma mudança de comprimento, mas se mantém a frequência luminosa. E a velocidade da luz ela pode tanto diminuir, como foi nesse caso aqui, quanto aumentar. Se ela estiver saindo da água e indo para o ar, essa velocidade aumenta. Normalmente, os materiais que são aí com moléculas mais concentradas vão impor uma velocidade um pouco menor para a passagem da luz, ok? Então a refração é a mudança na velocidade da luz quando ela se propaga de um meio para o outro. E como é que a gente define essa mudança? O quanto diminui ou o quanto aumenta na velocidade? A gente vai definir isso de acordo com o material, de acordo com o índice de refração de cada material. Vamos dar uma espiadinha no que é isso. Galera, o índice de refração é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. E ela é fruto, essa grandeza, da razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material ao qual você quer analisar esse índice, certo? Então, vamos lá, vamos melhorar essa ideia para vocês. Então, índice de refração é uma razão, é uma divisão entre duas velocidades. A velocidade da luz no vácuo, C. E a velocidade da luz no meio material. Então, velocidade da luz no meio. É isso que nós chamamos de índice de refração. Então, eu vou até registrar aqui, onde C é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, isso aqui é a velocidade da luz no vácuo, onde nós temos a ausência total de matéria, ok? Moçada, então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos aqui três meios materiais diferentes. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o meio A, que é o vácuo,
um meio B, que pode ser, sei lá, um tipo de vidro, um vidro crow, um vidro especial aí, não sei, um vidro, e o meio C, que eu vou colocar um líquido. Digamos que já experimentalmente, eu acabei descobrindo que a velocidade nesse meio material, então a velocidade no vácuo, é de 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. A velocidade da luz no vidro, ela é de 2 vezes 10 a oitava. Metros por segundo. E a velocidade da luz no líquido, ela é de 1,5 vezes 10 a oitava metros por segundo também. Então, quanto vale o índice de refração no vácuo? Quanto vale o índice de refração no vidro? Quanto vale o índice de refração nesse líquido? Então, basicamente, a gente tem que fazer a divisão. O índice de refração é C dividido por V, que é a velocidade da luz naquele meio material. Então, o valor de C, sempre 3 vezes 10 oitavos. No caso do vácuo, então, se a luz estivesse propagando no vácuo, a velocidade dela também vai ser, logicamente, o 3 vezes 10 oitavos. E assim a gente encontra o índice de refração valendo 1, certo? Qual é a unidade de medida? Não há unidade de medida, ok? Então, índice de refração do vácuo vale 1. O índice de refração do ar também é considerado muitas e muitas vezes valendo 1, certo? Então, esse é o menor valor de índice de refração que nós temos, ok? Moçada? Índice de refração no vidro. No vidro a luz ela ficou um pouquinho mais lenta, perceba. Então, N do vidro vai ser igual velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, N do vidro para nós vai ficar 3 vezes 10 oitava dividido por 2 vezes 10 oitava. Assim eu teria aqui 3 dividido por 2, 1,5. E 10 oitavas por 10 oitavas se cancelam. Então, 1,5 é o índice de refração no vidro. Então, perceba, é um valor maior. Isso implica que a luz ela ficou mais lenta. Então, sempre assim, quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade de propagação da luz naquele determinado material, certo? Sei lá, um líquido diferentão, um líquido X aqui, N desse líquido é igual a C dividido por V mais uma vez. N desse líquido é igual a 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,5 vezes 10 oitavos. Aqui a gente vai ter um N valendo 2, certo? Galera, aqui todos os valores foram aí, digamos, que escolhidos aleatoriamente, só para a gente poder, então, ter uma noção de como trabalhar. Mas a ideia é essa. O índice de refração, então, ele vai caracterizar a velocidade da luz naquele determinado meio material. Maior valor de índice, menor a velocidade da luz no meio material. Ok? Bom, mas a refração então ela acaba sendo aí considerada justamente a mudança de velocidade da luz ao passar de um meio para o outro, certo? Isso é refração. O que acontece é que a refração acaba sendo um fenômeno muito interessante porque além da mudança da velocidade, em muitas situações pode também ocorrer a mudança na direção de propagação da luz. Então essa alteração de velocidade pode promover um desvio, e é esse desvio que nos chama muita atenção. Então a grande maioria das situações onde nós detectamos, percebemos que a refração realmente aconteceu, são situações onde o desvio ocorreu. O ser humano não é capaz de perceber a mudança de velocidade, a gente percebe a mudança de caminho nesse raio de luz. E é isso que vai ser interessante aí para nós aplicarmos e visualizarmos. Então, senhoras e senhores, lembre-se, a refração é caracterizada pela mudança de velocidade, mas se ocorrer um desvio, fica muito mais legal. Então, bora ver aí como é que funcionam as situações onde esse desvio acontece. O meio material, então, ao provocar uma alteração na velocidade da luz, é considerado um meio refringente, certo? Então, senhoras e senhores, situações aí onde a refração acontece. Quando eu troco de meio material. Vamos imaginar o seguinte, que aqui um raio de luz vem vindo do ar e passou para a água. Nesse caso, ele está vindo de um meio que tem uma menor refringência, ou seja, ele desviaria menos ou ele influenciaria menos no valor da velocidade da luz, para um meio de maior refringência. Então, o índice de refração no meio A, ele é menor do que o índice de refração no meio B. Isso vai implicar que a velocidade da luz no meio A acaba sendo maior do que a velocidade da luz no meio B, certo? Então, aqui a gente não nota nada de especial, assim como a gente viu
não há uma alteração visual aí. A gente vai ver o raio de luz continuando se propagando em linha reta, só que há uma alteração de velocidade, que nem sempre é perceptível nos nossos olhos, ou aliás, nunca é perceptível, certo? A velocidade da luz é muito alta, certo? Contudo, se esse raio de luz incidir entre essas superfícies, formando um certo ângulo com a reta normal, então aqui já em verdinho desenhei para vocês aquela reta normal, aquela reta perpendicular ao plano da qual a gente faz o traçado dos raios de luz, certo? Então aqui eu tenho um ângulo θA. Vamos supor então que eu continuo nessa situação, ar e água. Então o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água. Então a água é considerado um meio mais refringente e o ar ele é um meio menos refringente, certo? Então, a luz ela vem do meio menos para o meio mais. E perceba o seguinte, esse raio de luz que deveria vir nessa direção aqui, ó, de certa maneira, ele sofre um desvio e ele se aproxima da normal. Então aqui eu tenho um ângulo θB. A gente brinca dizendo o seguinte, que toda vez que a luz ela vem do meio menos para o meio mais, vai rolar um aproximais. O raio de luz vai se aproximar da reta normal. De novo, do meio menos refringente para o meio mais, então do menor índice para o maior índice, do menos para o mais, aproximais. O raio de luz se aproxima da normal, certo? Agora pode ocorrer uma situação inversa, por exemplo, a luz está vindo aqui de um meio que é, não sei, um vidro e vai para o ar, certo? Então agora eu estou indo de um meio que tem um maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Então eu estou indo do mais refringente para o menos refringente. Nesse caso aqui eu percebo o seguinte, que o ângulo θA aqui é menor do que o ângulo θB, o θB ficou maior. Então agora, vindo do mais para o menos, afastemos da normal, sacou? Do mais para o menos, afaste menos, afastemos. O raio de luz ele vai se afastar da normal. Então o que acontece aqui é a velocidade, como anteriormente, era maior no meio A e ficou menor no meio B. E o que acontece aqui, a velocidade ela era maior no meio B e ficou menor, ou ela era, no caso aqui, gente, desculpa, ela era uma velocidade menor lá em cima e ficou maior aqui embaixo, era assim, certo? Bom, pessoal, seguinte, a nossa ideia então de refração, a partir de agora ela vai olhar com mais atenção para esse desvio, certo? E quem faz isso para nós é uma tal de lei de Snell-Descartes, certo? Essa lei, pessoal, relaciona o índice de refração do material com o ângulo que acaba sendo formado aí após incidir e atravessar por esses materiais. Então a lei de Snell diz o seguinte pra gente, que o índice do meio A vezes o seno de θA é igual ao índice do meio B vezes o seno de θB. Então, NA seno A igual a NB seno B. Essa daqui é a lei de Snell. É com ela que a gente vai trabalhar as situaçõezinhas que envolvem refração. Então, vamos dar uma espiada, vamos ver um exemplo aí. Primeiro exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Um raio de luz se propaga num meio onde o índice de refração é 1, pode ser o ar, certo? E vai para um meio onde o índice de refração vale raiz de 2. Se ele incidiu lá no ar com um ângulo de 45 graus em relação ao normal, quanto vale o ângulo em que ele vai sair? Então, aplicação da lei de Snell. NA seno A igual a NB seno B. Pessoal, então nesse caso, quem é o NA? O NA é do ar. 1 vezes o seno de 45 graus é igual a NB, raiz de 2, vezes o seno do ângulo B, que é quem eu quero realmente descobrir. Então eu poderia fazer aqui, ó, 1 vezes seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a raiz de 2 vezes o seno de θB. Se nós simplificarmos aqui essa raiz de 2 e essa raiz de 2, sobra que o seno de θB é igual a meio. Então, nesse caso, o seno de θB vale meio. Quem é o ângulo cujo seno vale meio? O ângulo é o ângulo de 30
graus. Então acabamos de encontrar aqui, ó, o valor do ângulo θB, certo? Então, um exemplo de Leeds Snell. Uma segunda situação. Imagine agora que um raio de luz vem num meio material onde o índice de refração é desconhecido, com um ângulo de 60 graus com a superfície, e sai com um ângulo de 60 graus no meio B. Quanto vale o índice de refração do meio A? Moçada, muita atenção nesse caso, é uma pegadinha. Eu não utilizo na Leeds Snell o ângulo entre o raio de luz e a superfície. Eu sempre pego o ângulo com A normal. Então eu não posso usar esse 60 graus. Eu uso esse ângulo aqui, ó, o de 30 graus. Então, NA, seno de 30 é igual a NB, seno de 60. O NA, eu quero descobrir, o seno de 30 vale 1 sobre 2, igual o NB que vale 1 vezes o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Simplifico aqui embaixo esse 2 e esse 2. O NA, ele vai valer raiz de 3 nesse caso. Lembrando que o índice de refração é uma grandeza adimensional. Portanto, não há unidade de medida envolvida. Pessoal, e nessa aula de hoje então começamos a estudar a refração. Esse fenômeno vai continuar ainda a ser abordado nos próximos vídeos. A gente vai falar sobre ângulo limite, sobre outras situações onde ela acaba sendo aplicada, certo? Mas espero que você tenha gostado da aula. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!